acho que eu posso falar da minha vida antes e depois da FRJ, assim. A FRJ, de fato, mudou completamente a minha vida. Quando eu pensei em fazer gastronomia, eu já pensei nessa ideia de mudança, mas eu não tinha noção do tamanho da mudança, né? Nos primeiros 6 meses do curso, logo assim que eu entrei, na verdade, eu já me apaixonei completamente pela gastronomia e entendi que é isso que eu queria fazer, que eu quero fazer, na verdade, para o resto da minha vida, né? E, na verdade, o que eu procurei fazer foi sempre aliar a toda a minha conexão, né, ou reconexão, porque eu sempre falo que, na verdade, eu vivi um processo de reconexão muito ancestral com a cozinha, né? Minha avó foi cozinheira, minha mãe também, e eu sempre tinha uma certa resistência, porque na época que eu era jovem, que eu terminei o ensino médio, não tinha, né, graduação em gastronomia, não tinha só particular, eu não tinha grana para fazer, então eu fui fazer história, que eu também gostava muito e também trago comigo para minha pesquisa, para o meu trabalho. E da história veio a paixão pela docência também. Então, na verdade, quando eu entro no curso e penso, é isso que eu quero fazer, ou é isso que eu quero fazer, está muito associado à docência. Na primeira palestra que teve na recepção dos calouros, na época a coordenadora ainda era a Nilma, quando a Nilma estava falando sobre as possibilidades de mercado de trabalho, de atuação dos egressos, eu já levantei a mão e falei, por que que não tem docência? Porque era exatamente isso que eu queria fazer, assim, eu olhei para aquilo, principalmente professores e professoras que foram muito importantes da minha trajetória, como o caso da Joyce, que estava já no primeiro período, e eu falei, é isso, sabe? Eu quero fazer isso que ela está fazendo, e eu sempre falo para ela o quanto sou fã e quanto ela me inspira. É uma professora que teve uma importância muito grande para mim. Então, já no início, nos primeiros meses, eu decidi que era o que eu queria fazer, escrevi um projeto de doutorado e já fui para o doutorado, que era uma coisa que eu vinha, na verdade, adiando, porque eu não queria fazer uma pesquisa só porque eu precisava da bolsa ou para dar continuidade a uma pesquisa que eu já tinha feito. Eu queria fazer uma pesquisa que me despertasse paixão. E a gastronomia da FRJ me despertou paixão. Então, foi essa paixão que me levou a escrever o projeto de doutorado, a né, vivenciar toda essa experiência do curso de forma tão intensa, né? Porque foi uma graduação completamente diferente da minha primeira, que foi na história, então eu participei ativamente das instâncias político-administrativas do curso, COA, colegiado, congregação, fiz parte do centro acadêmico. Então, assim, tive uma vida muito intensa e, enfim, uma formação que me transformou, assim, por completo. Eu sou muito grata, de verdade, ao FRJ. Na verdade, eu sou técnica em turismo, e é do técnico em turismo que vem essa ideia de pensar em fazer gastronomia. A primeira vez que eu pensei em fazer gastronomia ou turismo para trabalhar com a parte de A e B, né, de alimentos e bebidas, veio no ensino médio. Eu fiz técnico em turismo na FATEC, que é a fundação estadual, né, de ensino técnico aqui do Rio. Só que, como eu falei, né, não tinha nenhum curso nem de turismo, nem de gastronomia público. Eu também não tinha dinheiro. Na época, eu tentei vestibular para história e para museologia, que também era uma outra coisa que eu gostava, né, museus, enfim. Passei em ambos, mas também não dava conta de estudar na Unirio, que era bem longe da minha casa, eu morava de Jacarepaguá na época. E aí eu fui estudar na UERJ, eu fiz história na UERJ. É, Na UERJ surgiu a minha vontade de trabalhar com pesquisa ligado a um dos arquivos que eu trabalhei, que foi o arquivo dos prontuários médicos do Hospício Nacional de Alienados. Então, eu emendei o mestrado na graduação para trabalhar com essa documentação. Então, eu fiz o mestrado em História das Ciências da Saúde na Fiocruz, onde eu trabalhei com os prontuários do Hospício Nacional de Alienados e também com literatura, porque eu tinha vontade de entender esse processo, né, de internação, que nesse período que eu trabalho
final do século XIX, início do século XX, ainda era muito compulsório, né? A gente ainda tinha um processo do Estado de higiene social mesmo, de tirar determinadas pessoas da rua, já que 70% dos internos eram negros, com diagnóstico, na sua grande maioria, de alcoólatras, as mulheres com diagnóstico de histeria. Então, eu fui estudar isso, e já comecei a dar aula também. Eu terminei a graduação e já recebi o convite para dar aula na escola de uma professora minha do primário. E aí foi isso. Eu fiquei fazendo mestrado durante 2 anos, dando aula. Terminei o mestrado, eu estava bem cansada e grávida. Eu defendi o mestrado, eu estava com 6 para 7 meses de gravidez de minha filha. E aí fui vivenciar esse processo de maternagem, continuei dando aula e sempre fazendo o Enem. Eu fiz o Enem, na verdade, para gastronomia em 2012, mas fiquei na lista de espera e como o curso estava muito concorrido, no ano anterior tinha sido super falado, mais concorrido que medicina, eu realmente achei que ninguém ia desistir. Então, eu mudei depois para arquivologia, que era um movimento que muitas pessoas que fizeram história, um curso que as pessoas estavam fazendo, complementando. Eu gostava muito de arquivo, tinha trabalhado em arquivo durante toda a graduação. E aí, em 2015, eu também fiquei, né, quando eu tentei, né, em 2014 para 2015, eu também fiquei na lista de espera, mas aí as minhas alunas do pré-vestibular, que eu dava aula do ensino médio pré-vestibular, me deram muita força, falaram, não, professora, chamam sim na lista de espera, não desiste não, se é o que você quer, não desiste. E aí eu acabei não desistindo e fui chamada na primeira chamada, assim, da lista de espera. E, e aí comecei a fazer, né, o curso. E aí foi uma grande transformação, porque a princípio eu estava dando aula e fazendo a faculdade, é uma faculdade bem puxada, porque, né, é integral, tarde e noite, então era bem difícil conciliar as coisas. E aí, quando eu pensei em fazer o doutorado, também foi por isso, né? Pela possibilidade de poder tirar um tempo para me dedicar para estudar. Então, foi pensando um pouco nisso, pensando na formação e pensando em fazer essa pausa. Quando eu passei no doutorado, foi já no segundo semestre da graduação, eu parei de dar aula e e fiquei fazendo a graduação e o doutorado, que também foi bem maluquice. Foi bem puxado, bem difícil, assim, porque o nível de exigência da FRJ é bem pesado. Quando eu falo para as pessoas que a graduação foi, de alguma forma, mais difícil do que o doutorado, porque a exigência de frequência, a exigência de trabalhos, tem muitos trabalhinhos, para mim acabava sendo uma carga bem, bem puxada. E aquilo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito presente, de fato. Eu nunca tive ali na sala de aula fazendo figuração, né? Eu estava ali, eu estava participando, eu estava aproveitando, então eu aproveitei muito essa graduação. E aí, em 2018, quando eu volto para a sala de aula, eu já volto para dar aula com esse foco em alimentação. Então, em 2018, eu fiz um processo seletivo para a Universidade de Estácio de Sá, e aí eu comecei a dar aula de História e Antropologia da Nutrição. E em 2019, eu começo a dar aula para o curso de gastronomia da Universidade de Estácio de Sá também, conciliando, né, com as últimas disciplinas aí que eu estava fazendo. E agora, em 2021, deixa eu falar 2020. Agora, em 2021, estou como professora substituta da Universidade Federal de Pelotas, também no curso de gastronomia. Eu entrei no curso por uma paixão mesmo, paixão pela cozinha, pela ideia de trabalhar com isso, né, nesse ambiente da cozinha. No início do curso, eu já percebi que essa paixão também tinha uma potencialidade de campo de trabalho, de mercado mesmo, de atuação, aliado à docência, que é algo que eu já fazia, né? Eu dou aula desde 2008, mas eu dava aula para o ensino básico. E eu também estava muito cansada de dar aula para ensino básico, porque por conta da má remuneração mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro, em colégio particular, eu passei muito perrengue de atrasar salário, de não receber, o piso é muito baixo, enfim.
as condições de trabalho não são bacanas. Então, eu já tinha essa vontade de dar aula no ensino superior. E aí, o curso de gastronomia me proporciona isso, né? Então, quando eu penso que eu vou aliar a graduação, a nova graduação, né? Bacharelado em gastronomia com o doutorado, é muito nesse sentido, pensando é, no mercado de trabalho da docência, assim, sempre foi o meu foco, desde que eu entrei e vi isso como uma potencialidade, eu investi nisso. Então, pesquisa, publicação, tudo que eu fui fazendo foi muito com esse foco de investimento. Então, é também muito gratificante perceber que está acontecendo, né? Foi um esforço muito grande, foram 5 anos aí de batalha, mas consegui agora passar no meu primeiro processo seletivo para uma instituição federal é bem feliz, assim, bem gratificante. E sigamos. Eu acho que é aproveitar o máximo esse período da UFRJ. E quando eu digo aproveitar, não só dentro da sala de aula, mas eu sei que a gente está num contexto de pandemia, mas ainda assim no contexto de pandemia está acontecendo muita coisa, né? Aproveitar os eventos também, para além da UFRJ. Às vezes eu sinto pouca participação enquanto ouvintes mesmo. Dos estudantes nos eventos que acontecem na FRJ e fora da FRJ, né? Se aproximar do movimento estudantil, existe um movimento da gastronomia que a FRJ participa muito pouco, né? Que é a Eregastro, a Exegastro, na verdade, a executiva dos estudantes de gastronomia, e que tem feito um trabalho muito, muito bacana, assim. Eu falo, os eventos organizados pelos estudantes dão um banho nos congressos que eu vi até agora, que são organizados ou por instituições ou por docentes, enfim. Os estudantes estão muito empenhados na construção do nosso curso como mais do que só um curso de bacharelado, mas como um campo científico. A gastronomia é um campo científico nascente, né? Então, a gente tem muita possibilidade de fazer, né, de construir de uma forma mais plural, de não incorrer nos erros que outros campos já consolidados, né, fizeram, são narrativas hegemônicas, que só trazem perspectivas que partem de um lugar e só falam sobre isso, mas que vendem uma ideia de universalizante. Então, eu acho que o movimento que os estudantes vêm fazendo é muito rico, sabe? E muito importante. Então, participar dos congressos de pesquisa, se envolver na pesquisa, eu acho que se tem uma coisa boa da universidade pública é a pesquisa, né? A possibilidade de pesquisa. Não encarar a pesquisa só como uma obrigação, uma chatice, mas como uma possibilidade de refletir e produzir sobre essas reflexões. Essa é a grandiosidade, né? Participar dos projetos de extensão, entender que a carga horária de extensão, ela não é só uma chatice que você tem que cumprir, mas é a possibilidade da universidade dialogar com a sociedade, sabe? Não tem espaço para todo mundo dentro da universidade, infelizmente, e mas o que vem sendo produzido na universidade, ele é produzido a partir de dinheiro público. Então, de alguma maneira, ele precisa retornar para a sociedade. Então, a extensão ela é um caminho possível de fazer esse retorno. É um caminho possível de criar ponte entre a universidade e a sociedade. Então, cobrar também, né, que os projetos de extensão façam isso de fato, né, que eles tragam esse retorno, que eles criem essa ponte. Então, eu acho que isso também tem que ser um movimento nosso, né? Pensar aonde a gente quer levar a gastronomia, né? Tudo isso que a gente está aprendendo, como é que a gente vai fazer isso retornar para quem não está lá dentro, né? Por N motivos, né? Não pode entrar, não consegue entrar, ou de repente não consegue entrar nesse momento, ou até não quer entrar. Porque isso também é importante, né? O diploma não vai legitimar aquilo que tem uma galera fazendo há anos no chão de fábrica da cozinha, né? Ali na boca do fogão. Mas tem uma série de ferramentas que a gente aprende ao longo do nosso curso, principalmente no curso da FRJ,
que tem uma formação bem bacana, assim, e com foco em administração, que dá uma base, assim, muito boa para gente. Como é que a gente devolve isso, né? Como é que a gente dialoga com essas pessoas que não estão lá dentro? Então, acho que esse tem que ser o caminho, o foco. Então, se dedicar, não se desespere diante do volume de coisas, organizando direitinho, dá para fazer, dá para dar conta, mas também, se não der conta, tudo bem, para, pausa, respira, sabe? Respeitar nosso tempo também é importante, principalmente em tempos tão sufocantes, né, e complicados. E valorize, sabe, cada momento dentro desse curso. Valorize o privilégio de estar dentro da universidade pública, o privilégio de estar em uma das maiores universidades do Brasil. E entenda que esse privilégio também pode ser uma possibilidade de transformação, sabe? Porque é a gente que faz essa transformação, a gente, enquanto aluno, que provoca. Então, cobrem as ausências, né? Eu já fui criticada por cobrar as ausências que eu senti na FRJ e que me levaram também a escrever. Eu fui escrever sobre cozinha de santo, eu fui escrever sobre perspectivas negras da alimentação, porque isso é uma coisa que não tem ainda. Mas não só na FRJ, não tem dentro da gastronomia, né? É uma discussão que é necessária. E, e é uma discussão que eu venho cobrando, né? Eu acho que não deveriam ser críticas, mas entender assim, não tem. O que que a gente vai fazer para ter, né? Como é que a gente vai transformar isso aqui? Como é que a gente vai trazer, refletir sobre o nosso quadro de docente, né? Como é que a gente vai tornar esse quadro mais colorido e plural? Como é que a gente vai transformar as nossas bibliografias e as nossas metodologias de ensino, de avaliação, numa perspectiva mais plural, que entenda que nem todos os estudantes de gastronomia são jovens que estão na sua primeira graduação. A universidade ela foi muito desenhada para isso, né? Ela tem toda uma estrutura que dá conta disso, de quem tem tempo para se dedicar integralmente àquilo. Mas a gente vive hoje um contexto de mundo em que outras pessoas estão ocupando esse espaço, né? Outros corpos, outras cores, outras realidades, gente que trabalha, gente que tem filho, gente que tem outras demandas. Então, é muito importante que, se você não tem o perfil padrão da universidade, o perfil padrão do Centro de Ciências da Saúde, não se sinta não pertencente, né? Não sinta que esse não é o seu lugar. Faça desse lugar o seu lugar. Então, pede socorro, se alia a outras pessoas pretas. Eu sinto muita falta de um coletivo de estudantes negros da gastronomia, como tem em outros cursos, porque eu acho que seria uma possibilidade de acolhimento para aqueles que têm dificuldade e também uma possibilidade de da gente ter mais força para poder pleitear algumas coisas. Mas é aquilo, né? A gente não dá conta de fazer tudo. Eu realmente espero que um dia ele surja, espero que isso aconteça. O nosso curso ele tem uma demanda muito grande em cima da gente, então às vezes é até difícil a gente realizar outras coisas, mas enfim, não pensem só que vocês têm 4 anos para se formar, pensem que 4 anos é, né, o que está ali no papel, mas que dá para a gente ir fazendo no ritmo que a gente consegue, como a gente consegue, com as possibilidades de infraestrutura que a gente tem, só não desiste, assim, devagar e sempre. Eu agora tenho me dedicado à pesquisa, né? Depois que eu descansar, mas eu estou trabalhando agora, como eu estou trabalhando em Pelotas, né? Eu pretendo ano que vem começar com um projeto de extensão e de pesquisa, muito em cima do que eu venho fazendo já de forma independente, né? Que é o projeto 1G. 1G é uma palavra em Urubá que significa alimentação, refeição, que é justamente estudar a alimentação de uma forma interseccional, tendo
a cozinha de ingredientes como um método de pesquisa, olhando para toda essa relação entre gastronomia e mercado, numa perspectiva afrocentrada, trazendo a dimensão da arte do mercar, das mercadoras, fazendo um cruzamento com a minha formação também em história, então construindo novas narrativas em torno de pensar a alimentação no Brasil. Então, assim, o meu foco hoje é me dedicar à pesquisa e à docência e aprofundando isso. Então, a minha ideia agora para o ano de 2022, que já está chegando aí, é investir mais no estudo e pesquisa. Eu tenho lido muita coisa agora das pesquisas afro-americanas, né? Eu percebi que eles estão anos-luz à frente da gente em termos de pesquisa de alimentação, a gente que ainda segue aqui olhando para o Câmara Cascudo, para o Gilberto Freire, para o Carlos Alberto Doria, que sinceramente já deu, não dá conta, né, de captar a pluralidade do que é o Brasil, principalmente seus diálogos contemporâneos. Então, meus objetivos hoje é desenvolver pesquisa em alimentação no Brasil, numa perspectiva interseccional, né, pensando raça, classe, gênero, etnia, tomando como referencial teórico estudos afro-americanos, da Jessica B. Harris, Judith Carney, Grada Quilomba, embora ela não seja afro-americana, mas, enfim, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Antônio Nego Bispo. Então, são partindo de outros referenciais teóricos para pensar a alimentação, construindo novas narrativas. Ai, com certeza a colação de grau, assim, porque eu acho que ela foi mais esperada, porque foi o momento do tipo, meu Deus, eu consegui, porque muitas vezes, mas muitas vezes, eu achei que eu não ia conseguir, sabe? Eu desisti, pensei em desistir, tranquei, voltei e chorei e mandei carta pedindo pelo amor de Deus, eu preciso me formar. Então, assim, foi uma graduação com muitos dramas, assim, com muita dificuldade. Então, sem sombra de dúvida, a colação de grau foi um momento, assim, muito marcante. Mas, para não ficar muito clichê, eu vou trazer um outro momento que para mim foi muito, muito marcante também. Dois momentos, que são eventos que aconteceram no curso. Por isso que eu falo a importância dos eventos, né? Quando eu conheci o trabalho do Valdeli Knupp no projeto, no evento Sabores e Saberes do INJC, e que ele foi lá, cara, o auditório estava vazio, o cara é, assim, a referência nos estudos das plantas alimentícias não convencionais foi quando eu conheci isso, as plantas alimentícias não convencionais, vou botar três. Quando eu fui no lançamento do Guia Alimentar, foi até no auditório do prédio da Geografia também, foi muito marcante, assim, para mim. E acho que o mais foi num evento organizado pelo Hernani, era um aluno de intercâmbio de Cabo Verde, com quem eu aprendi muitíssimo, que foi um evento que ele fez sobre alimentação, em que ele trouxe estudantes africanos de intercâmbio que estudam na FRJ e que foram falar sobre as suas memórias em torno da alimentação, sobre, né, os comeres. Então, assim, para mim foi muito gigante escutar essas narrativas e entender e me sentir próxima, sabe? Me sentir conectada com essas formas de comer. E que são formas de comer que acho que foi a única experiência no curso que eu tive, de fato, com com a experiência do comer do continente africano, sabe? Narrada por esses sujeitos, pela saudade, pela memória, né? Pelos cheiros. E aí depois comer a cachupa no bandejão, assim, foi muito incrível, de verdade, assim, um evento que eu achei muito, muito marcante. Então, acho que
eu vivi muita coisa na FRJ, né? Se a gente pensar até, né, na grandiosidade disso, do guia alimentar, da, do movimento em torno das plantas alimentícias não convencionais, e também da necessidade da gente trazer para o curso narrativas em torno dos comeres de África. Foi um evento muito marcante mesmo. Espaço, né? É sempre bom trocar, dizer que quando vocês precisarem, estou aí, sou uma egressa presente. Acho importante também isso, né? Que os egressos estejam sempre próximos, assim, porque eu acho que a gente é só parte de algo que é contínuo, sabe? Quem vem depois da gente vai dando continuidade e se fazendo cada vez mais forte. Eu sempre achava estranho quando alguns dos meus colegas se ressentiam quando no semestre seguinte tinha tido algum prato novo, técnica nova ou ingrediente novo, enfim, alguma melhora na disciplina, e eu ficava, mas como assim? Ah, porque na minha época não teve. Mas que bom que está tendo agora, né? Sinal de que o curso está crescendo. Então, eu vi o curso crescendo e vejo que continua, né? E vida longa para o curso, sabe? Agradecer aos colegas, agradecer aos professores, enfim, que todos que me ajudaram de alguma forma, que me acolheram, que trocaram comigo, foram anos muito gratificantes, de verdade, assim, a FRJ transformou minha vida.